Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Gente, no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um exercício aqui da transformada de Fourier, usando aquelas propriedades de simetria conjugada, separo ímpar, real e imaginário, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos lá, como que vai ser esse exercício aqui? No caso, ele deu 4 sinais diferentes pra gente, o esboço de cada um dos 4 sinais, e a gente vai ter que analisar esses sinais para ver quais deles cumprem com cada uma dessas condições. Então, a gente não vai calcular a transformada de Fourier de cada um deles, gente. A gente vai fazer isso usando apenas as propriedades da transformada de Fourier, beleza? Então, vamos lá. A condição A pergunta quais desses sinais tem uma transformada de Fourier cuja parte real vale zero. Então, vamos interpretar isso aqui. O que significa a parte real ser igual a zero? Gente, se a parte real de alguma coisa é zero, quer dizer que a coisa é puramente imaginária, ou seja, só tem a parte que multiplica o j, não tem uma parte real ali. Se a gente só tem parte imaginária na nossa transformada de Fourier, o que isso quer dizer de acordo com as propriedades que a gente viu lá na aula de propriedades da transformada? Bom, se a gente tem um espectro que é puramente imaginário, isso quer dizer que o sinal x de n é um sinal real e ímpar, não é? Então, para nossa parte real ser igual a zero, o sinal que origina essa transformada de Fourier tem que ser um sinal real e ímpar, certo, gente? Então, a gente vai ver quais desses 4 sinais são reais e ímpares, tá bom? No caso, os 4 que são reais, disso a gente já sabe. Agora, vamos ver quais deles são ímpares. Esse sinal 1, ele é um sinal ímpar? Não, né, gente? Lembrando que um sinal ímpar tem que ter x de n igual menos x de menos n, esse sinal não cumpre com isso, ele não tem uma simetria em relação à origem. E esse sinal 2, ele é um sinal ímpar? Sim, né, gente? Se a gente reparar, o x de 1 é igual a menos x de menos 1. O x de 2 e o x de menos 2 são zero, né? O x de 3 é igual a menos x de menos 3. E assim ele permanece com essa simetria. Então, aqui positivo, aqui é o mesmo valor, só que negativo. Aqui é negativo, aí aqui é o mesmo valor, só que positivo. Portanto, esse sinal é sim um sinal ímpar, beleza, gente? Ele tem uma simetria em relação à origem. E esse sinal, o 3, ele é sinal ímpar? Não é, né, gente? A gente não tem simetria nenhuma aqui. Então, a gente não pode considerar esse sinal como um sinal ímpar. Ele é apenas real. E por último, o sinal 4 também não é um sinal ímpar. Ele tem uma simetria, mas não é a simetria de sinal ímpar. Ele tem uma simetria de sinal par, né? Como se fosse um espelho aqui no eixo vertical. Portanto, o único sinal ímpar que a gente tem é o sinal 2. Logo, ele é o único sinal cuja transformada de Fourier vai ser puramente imaginária. Não vai ter parte real ali. O restante todos vão ter alguma parte real na transformada de Fourier, beleza? Então, aqui na letra A, a gente vai colocar que apenas o sinal 2 cumpre com esse requisito, cumpre com a condição de a parte real do x de j ser igual a zero, tá bom? Agora, vamos para a condição B. A condição B pede quais são os sinais que o x de j tem a parte imaginária igual a zero. Então, a gente está procurando os sinais que a transformada de Fourier é puramente real, não tem nenhuma parte imaginária ali. Quais são as condições de um sinal para que isso aconteça? Gente, para que o nosso x de j seja puramente real, o que a gente tem que esperar do x de n que tem essa transformada aqui? Ele tem que ser também real e, além disso, ele precisa ser um sinal par. Ou seja, ele tem que ter uma simetria em relação ao eixo vertical. Ele tem que cumprir com x de n igual a x de menos n. Dessa forma, a transformada de Fourier desse sinal vai ser puramente real, tá bom? Então, a gente vai ver quais dos sinais que a gente tem cumprem com essa condição. O sinal 1, ele é um sinal real e par?
Ele é real, né, gente? Mas ele não é par, porque ele não cumpre com x de n igual a x de menos n. Embora ele tenha uma simetria aqui, a simetria não está em relação à origem, está em relação ao valor 2. Então, esse sinal não é um sinal par, tá bom? O sinal 2, como a gente viu lá na primeira condição, ele é um sinal ímpar. Logo, de forma alguma, ele é par. A parte par dele é igual a 0. Então, esse sinal também não cumpre com o nosso requisito. O sinal 3, ele é um sinal par? Não, como a gente viu, ele não tem simetria nenhuma, né? Nem de sinal par, nem de sinal ímpar. Então, ele não vai cumprir com o requisito de a parte imaginária ser igual a 0. Por fim, o sinal 4. Ele é um sinal par? É, né, gente? Ele tem uma simetria aqui em relação ao eixo vertical. Aqui a gente tem x de n igual x de menos n. A gente tem essa simetria aqui como se tivesse um espelho. Portanto, o único sinal que tem a transformada de Fourier puramente real, sem nenhuma parte imaginária, é o sinal 4, porque ele é o único desses 4 sinais que é real e par, né? Então, só o sinal 4 cumpre com essa segunda condição. Agora, vamos para a terceira condição. Na terceira condição, a gente quer saber quais dos sinais têm um x de j-ômega que é periódico. Gente, a gente sabe que sempre que a gente tem um sinal que é discreto no domínio do tempo, assim como todos esses aqui são sinais de tempo discreto, né? A transformada de Fourier deles é sempre periódica, com período 2π. Então, os 4 sinais, como os 4 são discretos, vão ter transformada de Fourier periódica, beleza? Então, aqui eu vou colocar, ó, todos. Agora, vamos lá, que essa aqui é mais complicadinha de pensar. A gente quer saber quais dos sinais condizem com essa existência de um alfa, pertencente aos inteiros, né? Tal que Euler elevado a j vezes alfa vezes ômega vezes x de j-ômega seja real. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um y de j-ômega que seja igual justamente isso aqui, Euler elevado a j alfa ômega vezes x de j-ômega. Então, esse aqui é um novo sinal que a gente está chamando y de j-ômega, um espectro aqui. Gente, vamos lá. Se a gente for lembrar da propriedade de deslocamento no tempo, a gente sabe que quando a gente tem um x de n com transformada de Fourier x de j-ômega, caso a gente faça um deslocamento aqui nesse n, então se a gente fizer x de n mais k, por exemplo, a transformada de Fourier também vai ser esse x de j-ômega, só que a gente vai multiplicar por uma exponencial elevada a j vezes k vezes ômega, sendo que esse k é justamente o desse deslocamento aqui. Então, se for x de n mais 3, vai ficar Euler elevado a j vezes 3 ômega, certo? Se a gente for ver aqui, esse y de j-ômega está muito parecido com isso aqui, não é? Ele está multiplicado por uma exponencial, o x de j-ômega. Então, a gente pode falar que o y de n, que tem transformada de Fourier y de j-ômega, é o x de n deslocado. Mas deslocado em quantas amostras? Em alfa, gente. Então, a gente pode falar que y de n é igual x de n mais alfa, certo? Porque aí, fazendo a transformada de Fourier, a gente cai nisso aqui pela propriedade do deslocamento no tempo. Tudo certo até aqui, gente? A gente só chamou um novo y de j-ômega, que é o que o enunciado falou pra gente, e a partir desse y de j-ômega e pela propriedade de deslocamento, a gente concluiu que o y de n é x de n mais alfa, belezinha? Agora, gente, olha só, o enunciado quer que esse Euler elevado a j alfa ômega vezes x de j-ômega seja real. E quem é tudo isso aqui? Tudo isso aqui é o nosso y de j-ômega, né? Então, ele quer saber se existe um alfa inteiro, tal que o nosso y de j-ômega seja puramente real. Mas, gente, vamos pensar de acordo com aquilo que a gente pensou lá nas condições anteriores também. O que tem que acontecer para o y de j-ômega ser um sinal real? Bom, para que ele seja real, o y de n também tem que ser real e, além de real, tem que ser par. Ou seja, para o y de j-ômega ser real de acordo com o que o enunciado quer,
Então, o y de n, que no caso é o x de n mais alfa, tem que ser um sinal par. E o que tem que acontecer para o y de n ser par? O x de n tem que ser simétrico ao redor de alfa. Então, ele tem que ser par ao redor de alfa. Ó, gente, lembra lá da aula anterior que a gente tinha esse sinal x de n e aí a gente deslocou ele 3 unidades para a esquerda e aí a gente formou um sinal par? É justamente sobre isso que a gente está falando. Aqui a gente tinha um sinal que era simétrico, não em relação a 0, mas em relação a 3. E quando a gente deslocou ele em alfa amostras, no caso foram 3, a gente formou um sinal par. Então, gente, para que o y de n forme um sinal par, o x de n tem que ser par ao redor desse alfa aqui, ao redor de algum valor alfa. Então, vamos ver em quais sinais que acontece isso. No sinal 1, a gente tem uma simetria ao redor de algum valor de n é simétrico ali pra gente? Sim, né, gente? Como a gente comentou, ao redor de 2 aqui, o nosso sinal é par. A gente tem como se fosse um espelho aqui no 2. Então, se a gente chamar y de n igual x de n mais 2, deslocar isso aqui 2 unidades para a esquerda, o nosso y de n vai ser par e, portanto, o y de j ômega vai ser real. E é o que ele quer aqui, né? O y de j ômega, tudo isso aqui tem que ser real. Então, o sinal 1 cumpre com o nosso requisito. E o 2, ele cumpre? Tem algum valor de n para o qual esse sinal 2 aqui vai ser par, caso a gente desloque? Tem, né, gente? Se a gente deslocar uma unidade para a esquerda ou então uma para a direita, a gente vai formar um sinal par aqui bonitinho. Então, esse segundo sinal também cumpre com esse requisito, porque a gente pode chamar y de n igual x de n mais 1, ou x de n menos 1. Aí a gente vai formar um y de n que vai ser um sinal par, e, portanto, o y de j ômega vai ser real, certo? E aqui o 3, tem como a gente fazer um sinal par a partir disso? Não, né, gente? Aqui não tem como a gente formar uma simetria apenas deslocando. Esse sinal não é simétrico ao redor de nenhum valor de n. E o sinal 4, por fim, como a gente já concluiu, ele é um sinal par. Sendo um sinal par, ele é simétrico ao redor de 0. Então, a gente pode fazer y de n igual x de n mais 0. No caso, o valor de alfa é igual ao próprio zero. Então, os sinais que cumprem com essa condição D vão ser o 1, o 2 e o 4. Só o 3 não cumpre com esse aqui, né? Então, gente, vamos recapitular o que a gente fez aqui para essa condição. A gente queria que Euler elevado a j vezes alfa vezes ômega vezes x de j ômega fosse real. Então, a gente chamou tudo isso de um novo espectro y de j ômega. E aí, pelas propriedades de deslocamento no tempo, a gente descobriu que o y de n, equivalente a esse y de j ômega, era justamente o x de n, só que deslocado em alfa amostras. Então, como a gente queria que o y de j ômega fosse real, usando aquelas propriedades lá de simetria, a gente sabe que para um espectro ser puramente real, o sinal que origina esse espectro tem que ser par. Mas para que o y de n fosse par, o x de n tinha que ser simétrico ao redor de algum valor, que no caso seria esse valor alfa que tem que existir ali. Então, a gente viu quais sinais que tinham essa simetria ao redor de algum valor. Quais sinais que, se a gente deslocasse em alfa amostras, a gente iria originar um sinal par, beleza? Gente, na condição E, a gente quer saber quando que a integral do x de j ômega vale zero para todo valor de ômega. Quando que isso vai acontecer, gente? A gente fez um exercício parecido com esse lá na aula anterior. O que a gente faz aqui? Bom, a gente sabe que a integral do x de j ômega para todo ômega não é literalmente em todo ômega, né, gente? Porque o x de j ômega é periódico com período 2π. Então, vai sempre se repetir o que está acontecendo ali. Então, a integral do x de j ômega, a gente sempre vai analisar em um período 2π, certo? Então, no caso aqui, vamos colocar de menos π até π. Você poderia colocar também de 0 até 2π, de 2π até 4π. O que importa é que a gente não vai considerar ômega de menos infinito até mais infinito, porque é inútil nesse caso. A gente tem uma coisa periódica aqui e analisar do menos infinito até o mais infinito não vai importar pra gente.
Então vamos lá, a gente quer saber quando que essa integral vai ser igual a zero. Gente, para isso, a gente vai lembrar lá da equação de síntese que a gente viu da transformada de Fourier. A gente sabe que o x de n é igual a 1 sobre 2π vezes a integral em um período de 2π, a gente pode considerar de menos π até π, né? Do x de j ômega vezes Euler elevado a j ômega n de ômega. Mas, gente, a gente não quer a integral do x de j ômega vezes essa exponencial. A gente quer a integral só do x de j ômega, para a gente ver quando que ela vai ser zero. Então, vamos dar um jeito de sumir com esse exponencial. Para isso, a gente pode fazer n igual a zero, não é? Porque aqui vai ficar Euler elevado a zero, que dá 1. E aí fica insignificante aqui, porque está multiplicando. Então, a gente pode adotar n igual a zero em todo lugar que tiver n dessa expressão. Então, a gente vai ter x de zero igual a 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π do x de j ômega, porque a exponencial ali virou 1, né? Então, x de j ômega vezes 1. Agora sim, a gente tem definitivamente essa integral. Agora, quando que ela vai ser igual a zero, gente? Se a gente isolar essa integral, a gente tem que ela vale integral de menos π até π do x de j ômega vai ser x de zero vezes 2π, né? Passando esse 2π para o outro lado. Gente, quando que isso vai ser igual a zero? Qual é o requisito para essa multiplicação valer zero? Bom, 2π nunca vai ser zero, né? 2π é 2π e pronto. Agora, o x de zero, ele pode variar o valor. Então, a gente vai estudar quais são os sinais que o x de zero vale zero, porque quando isso acontecer, essa integral vai zerar. Deu para entender, gente? Então, a gente só pegou aquela equação de síntese, manipulamos para essa integral aqui ficar só o x de j ômega, e aí a gente isolou essa integral e igualou a zero. E para ela ser zero, o x de zero tem que ser zero. Vamos ver em quais sinais isso acontece. No sinal 1, a gente tem x de zero igual a zero? Não, né? Aqui o x de zero vale menos 1, então ele não cumpre com essa condição. O sinal 2, a gente tem x de zero igual a zero? Temos, né, gente? Aqui no caso, x de zero é justamente zero. No sinal 3, não, né? Que o x de zero vale 2. E no sinal 4, o x de zero vale 1. Então, o único dos 4 sinais que satisfaz que a integral para qualquer ômega é igual a zero é o sinal 2, beleza? Porque ele é o único sinal que o x de zero vale zero. Então, na condição E, a gente tem apenas o sinal 2, certo? Por fim, vamos para a condição F. Aqui ele quer saber quando que o x de j0 é igual a zero, ou seja, ele quer saber para quais desses sinais o espectro vale zero quando o ômega é igual a zero. Para isso, gente, a gente vai usar aquela equação de análise que a gente viu nas primeiras aulas da transformada de Fourier. Qual é a equação de análise? É justamente a equação que dá pra gente a transformada, né? Fala que o x de j ômega é a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n vezes Euler elevado a menos j ômega n. Então, a gente vai usar essa equação para ver quando que o x de j0 vale zero. Bom, como aqui no caso ele está fazendo o ômega ser zero, vamos substituir todo o ômega que a gente tem aqui por zero, tá bom? Então, a gente vai ter x de j0, já substituindo aqui o ômega por zero, é a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n vezes Euler elevado a menos j vezes zero vezes n. Só que, gente, Euler elevado a menos j vezes zero vezes n é Euler elevado a zero. E Euler elevado a zero é igual a 1, certo? Então, aqui vai ficar vezes 1. Portanto, o x de j vezes zero é justamente a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n. Mas a gente quer saber quando que o x de j0 vale zero. Então, a gente quer que a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n seja zero. O que tem que acontecer para isso aqui ser verdade, gente? A gente tem que ter um sinal
ou que vale tudo zero, ou então que uma coisa cancele a outra. Por exemplo, aqui vale 3, aí aqui vale menos 1, menos 1, menos 1. Somando tudo, fica 3 menos 3, que dá zero, né? Somando todas as amostras aqui. Então, a gente tem que ter um sinal que as coisas vão se cancelando conforme a gente soma os valores de x de n, tá bom? Então, vamos ver para quais sinais isso acontece. Vamos começar com o sinal 1, somar cada uma das amostras dele. A gente vai ter menos 1, que é desse aqui, mais 1, mais 2, mais 1, menos 1. A gente pode cortar menos 1 com 1 com menos 1, e aí sobra 2. E 2 é diferente de 0. Então, esse sinal não cumpre com o que a gente está precisando, né? Porque a soma das amostras aqui deu 2. Agora, vamos ver para o sinal 2, somando as amostras aqui. A gente vai ter menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e vai assim infinitamente. O zero a gente nem precisa considerar, né, gente? Então, a gente vai sempre cancelar o menos 1 com 1, menos 1 com 1, menos 1 com 1, porque esse sinal é um sinal infinito e está sempre se comportando dessa maneira, ele é periódico. Então, gente, esse sinal aqui cumpre com o nosso requisito. A somatória das amostras aqui está dando sempre zero. Portanto, esse é um exemplo de sinal que o x de J0 vale zero. Então, o espectro desse sinal, quando o ômega é igual a zero, ele passa pela origem. Agora, esse sinal 3, vamos somar aqui. A gente tem menos 1 daqui, o menos 1 daqui também, mais 2 do zero, mais 1 e menos 1 aqui. A gente pode cortar esse com esse, e aí fica 2 menos 2, que é igual a zero. Então, esse sinal, somando as amostras aqui, a gente também encontra o valor zero. Então, ele também é um sinal que cumpre com a condição. E, por fim, o sinal 4. Aqui a gente tem 1 mais 2, mais 1, mais 2, mais 1. Isso aqui dá 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui não cumpre com a nossa condição de dar zero, porque 7 é diferente de zero. Então, os sinais que cumprem com essa última condição são os sinais 2 e o 3, certo, gente? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!